E agora nós vamos falar sobre solidariedade. O movimento Eu Empurro Essa Causa acontecerá neste sábado, dia 16, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Aqui na nossa cidade, o movimento contará com o apoio da Associação de Deficientes de Paracatu. Dá uma olhadinha. A Associação de Deficientes Físicos de Paracatu se uniu ao movimento Eu Empurro Essa Causa. Maria José, presidente da associação, destaca a importância do movimento para pessoas com deficiência e as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelas famílias. Que eu peço todas as pessoas, não só que tenham deficiência, mas que venham participar desse evento, para nós, vai ser, para nós com deficiência, para os familiares, vai ser um dia de mudança, que a gente espera que vai ter mudança, porque isso tem esses movimentos, mas igual vai ser esse não. É onde a gente vai buscar todos os nossos direitos que estão no papel, porque eles brincam com esses direitos, porque não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde de qualidade. Então, o que a gente quer? Que melhora essas leis que já tem, essas políticas públicas, que venha liberar recursos, porque o deficiente tem uma cadeira de roda de qualidade, tem uma perna mecânica de qualidade. Então, assim, que amanhã, que esses deficientes que estejam em casa, ouvindo nesse momento, os familiares, que venham para a porta da prefeitura, no sábado, que nós vamos fazer um grande movimento, que isso não vai ficar registrado só em Paracatu, não. Isso vai ser registrado a nível nacional. Claudirene Alves, coordenadora do movimento, convida toda a população para participar. Dia 16 de fevereiro, sábado agora, contamos com todos lá na porta da prefeitura, todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas que recebem o BPC, o LOAS, venham unir a nossa causa. Vai ser um movimento muito grande, que várias cidades estão envolvidas e Paracatu não pode ficar de fora. E ainda falando em JC nos bairros, você se lembra que ontem nós mostramos aqui que o muro lá do Campo de Santana caiu, né? Pois é. O bairro Santana, ele é o mais antigo da cidade. E esse fato aí chamou a atenção dos moradores para outros problemas. A nossa equipe de reportagem foi conferir essa situação. O muro do estádio do bairro Santana caiu nesta terça-feira por volta das 20 horas da noite, o que gerou preocupação de moradores, pois as construções do bairro são muito antigas. O muro que caiu foi construído há 80 anos. Walter Caldeira, conhecido como NEM, é técnico de futebol e diretor do Patrimônio do Santana. Ele destaca sua preocupação com as construções. O estádio Paulo Bruchado é um estádio tombado pelo patrimônio histórico. O muro que está lá, né, foi feito em 1935. Então, esse ano vai completar 80 anos. Então, para vocês verem aqui, o muro, né, a base dele não é aquela base sólida, né, com pedra, cimento, ferro, não. É um tijolinho feito nas caieiras, nas olarias daqui mesmo do Santana na época, né, de tijolinho deitado. E vem uns pilares de tijolinho feito, a massa, o reboco era de terra, né, esterco, estrume de vaca e água, e pisoteando, punha lá, e cal, né? Então, levantou esse muro. Com também o tráfico pesado que existe entre o Santana e a Vila Mariana e com a Copasa fica com as máquinas pesadas, até aqui do lado do muro, 12 horas sendo funcionada, né? Então, as pipas, né, que na falta d'água, né, aqui em Paracatu, ficou interruptamente, né, 24 horas, baldeando água para os bairros do Paracatuzinho adjacentes, né? Então, houve um fluxo muito grande, né, aqui na Rua Aldemar Silva Neiva. Então, uma desses carro pesado, ao subir, sair da Copasa, vim da Vila Mariana, direção Santana, errou a marcha,
né? E voltou, esbarroando num dos pilares desse muro de 80 anos. Então ele teve uma inclinação muito grande. Ainda ficou mais ou menos um mês com essa inclinação. O que segurou esse muro é um padrão de energia elétrica trifásica, que na época da iluminação de Santana segurou pouco. Então, com essa chuva, os tijolinhos que é feito da base foi arriando, a terra foi saindo e com o peso do tijolinho, o muro ontem, né, veio abaixo. Mas nós já tínhamos, né, visto o problema e estávamos aí esperando, né? Também o patrimônio vê esse fluxo que corre aqui entre a rua Sinfrônio Rosa, Aldemar Silva Neiva com a Vila Mariana. O bairro Santana é o bairro mais antigo da cidade de Paracatu. O tipo de construção das casas em conjunto com o tráfego de veículos pesados acabam provocando rachaduras nos imóveis, o que preocupa os moradores. Onde que eu moro é uma casa de adobe, aonde que ela só as armações dela são de madeira e não tem a base. Então, devido ao fluxo de carro pesado e mais o ponto de ônibus que colocou na porta daqui de casa e na porta da minha vizinha, que as casas são germinadas, estão abalando a estrutura do alicerce dessa casa. Uma casa de quase 3 séculos. Naturalmente, eu entrei com requerimento e protocolei o ano passado na prefeitura solicitando do patrimônio histórico para pelo menos retirar o ponto de ônibus e o quebra-mola daqui da frente, que quando os ônibus, caminhão, máquina pesada passa a bala, né? E até hoje não me deu uma resposta, não tanto para mim como os meus vizinhos aqui. E diante disso, a nossa equipe também conversou com o secretário de Cultura do município, Isaac Arruda. A questão do trânsito de veículos pesados no núcleo histórico, essa é uma demanda já antiga, uma briga que a gente vem aí travando com, na verdade, o Ministério Público que tem nos cobrado isso e com os comerciantes que hoje existem no núcleo histórico e que tem uma demanda e uma necessidade de que eles sejam supridos e abastecidos dentro dos seus comércios, né? A Lei 1517, ela previa a proibição de veículos pesados no núcleo histórico. Porém, essa lei ela foi mutilada nesse artigo, né? E hoje a gente tem aí, embora tenha placas, porque pela questão do trânsito, né? Não é permitido. Mas hoje o que a gente depara na cidade é com esse trânsito de veículos pesados para todo lado. A outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que, em função do próprio transporte coletivo, a circulação do ônibus hoje é necessária para a população, mas ela também passa no núcleo histórico e causa esses impactos. Então, são questões, em primeiro lugar, que eu queria abordar, que, pela necessidade, às vezes, de atender a população, por um lado, nós sofremos por outro. A nossa realidade, o nosso interesse, a nossa luta, inclusive, junto com o Ministério Público, é que a gente consiga fazer valer essa proibição da lei no sentido de tráfego de veículos pesados, seja ele máquinas, inclusive da prefeitura ou de qualquer outro órgão que possa vir a causar esses impactos negativos. Nós estamos respondendo ao Ministério Público, inclusive, uma demanda sobre isso. O Ministério Público tem nos cobrado sobre essa situação e nós estamos colhendo depoimentos de moradores e mostrando que esse impacto ele é negativo, né, para um núcleo histórico, onde a gente luta para preservar, mas nós temos também todas essas influências que nos atrapalham com relação a isso.
Agora, com relação às casas do Santana, ou moradores, sejam eles não só do Santana, mas em qualquer lugar, né, nós temos trabalhado, e isso é uma demanda que já existia também há muito tempo. Quando nós assumimos a Secretaria de Cultura, nós tínhamos aí 30 pedidos, mais ou menos, de ajuda financeira para a recuperação dessas casas da população. E o que nós tínhamos? Que tinha a criação do fundo de cultura, nós tínhamos as leis, mas efetivamente não existia verba para que isso fosse de fato efetivado. Nós já trabalhamos muito com isso, trabalhamos com o Conselho de Patrimônio. Hoje, graças a Deus, a gente tem tudo regularizado e realmente tem vindo recursos para que isso possa ser investido nesses pedidos, né? O que acontece, o que ocorre é o seguinte: bom, em primeiro lugar, nós temos que avaliar as prioridades. Primeiro, aqueles que já tinham feito os pedidos antes, mas nós temos que avaliar, mesmo quem fez pedido antes, a verdadeira necessidade, né? Nós estamos agora com 5 casas que fomos contemplados para realizar desde o final do ano passado. E lá no próprio Santana nós temos hoje 3 moradores contemplados. Temos a primeira casa que já está quase pronta, na rua Rio Grande do Sul, a casa da dona Renata Coluna, né? Foi contratada uma empresa especializada para isso. É importante as pessoas entenderem que não pode, apesar do desejo de recuperação das casas, não pode ser feito de qualquer jeito, né? Existe uma normativa para isso. Então, o restauro é diferente de reforma. A segunda casa que nós vamos trabalhar é a casa da Dona Tereza, todo mundo sabe, conhece a Dona Tereza no Santana, e do São Valentim. Então, nós estamos trabalhando, estamos fazendo, já existe uma proposta e feita exatamente com gente séria, uma empresa que tenha know-how para fazer isso, é preciso ter notoriedade para se fazer, e nós estamos acompanhando. Futuramente, a gente entende que até o final do ano a gente talvez não atenda essas 30 de uma vez só, mas a gente já deu um avanço muito grande e, com certeza, pelos prejuízos causados por esses impactos todos que nós estamos falando, já deve ter um número maior do que 30. Mas estamos trabalhando para isso e, na medida do possível, a gente vai dando os informes mostrando como está sendo feito todo o nosso trabalho.